Mas a lição que eu achei que eu já tinha aprendido e na maternidade veio para me dar uma rasteira, assim, dizendo assim, acorda, Amanda, em relação ao não reclamar. E eu vou explicar melhor em que aspectos isso realmente me pegou. Oi, gente, abrindo aqui o espaço para contar histórias, compartilhar aprendizados. O intuito aqui é deixar aprendizados para minha eu do futuro, mas também compartilhar com quem possa estar passando pela mesma situação ou algo assim. Então, eu achei que eu já tinha aprendido essa lição na minha vida, mas aí a maternidade vem para mostrar exatamente onde a gente não está conseguindo ver as nossas sombras. Sem falar de uma experiência que realmente tira o nosso chão, a nossa base de como a gente vive, de como a gente vê o mundo, porque a gente realmente se fragmenta, né? Durante, principalmente, o puerpério, logo depois que o bebê nasce. Mas a lição que eu achei que eu já tinha aprendido e na maternidade veio para me dar uma rasteira, assim, dizendo assim, acorda, Amanda, em relação ao não reclamar. E eu vou explicar melhor em que aspectos isso realmente me pegou. Como muitas pessoas próximas a mim sabem, o sono de Guilherme, desde que ele nasceu, não foi algo assim. Ele não era um bebê que dormia à noite, né? Claro que no início existe a privação de sono, né? O bebê vai acordar de 3 em 3 horas, nananana. Mas aí a parte que foi passando o tempo, a gente sempre ficava escutando e aquela esperança, não, quando fizer 3 meses ele vai melhorar. Não, quando ele fizer 6 meses ele vai melhorar. Quando ele fizer 1 ano, ele vai melhorar. Sempre com essa promessa que não chegava. E aí, principalmente até os 6 meses, eu vivi nessa expectativa e quebra de expectativa. Minha cadela vai ficar latindo aqui, eu acho que dá para escutar. Expectativa, quebra de expectativa, que no caso é a frustração. E aí, à medida que foi passando o tempo, eu cheguei num cansaço muito, muito, muito grande. E só quem passou por isso vai entender. É um cansaço, assim, que tá nos seus ossos, na sua alma. Não é algo que, mesmo que você tenha uma noite de sono boa, isso vai resolver. E aí, eu tava nessa situação de uma privação de sono muito grande, mas sempre com uma rede de apoio que me ajudava, que quando precisasse podia pegar Guilherme para eu poder dormir, nananana. Mas mesmo assim, à medida que o tempo ia passando, claro que foi melhorando aos poucos, né? Coisa que antes era, às vezes acordava de 40 em 40 minutos, tinha noites. Mas foi melhorando, mas mesmo assim o meu cansaço não passava. Eu ficava num cansaço extremo. E aí, qual foi o... Ah, sim, dentro disso, fizemos várias coisas, né? Tudo que a gente descobria de formas diferentes para colocar ele para dormir, a gente tentava, né? Aquele ruído, prepara o ambiente, faz rotina, contratei até uma consultora de sono. E tudo isso em relação a tentar mudar o padrão de sono de Guilherme. Quando ele melhorasse esse padrão, eu ia descansar, eu ia ficar bem. E aí esse foi o problema, entre aspas, assim. Isso foi o X da questão que eu entendi depois. E qual era o X da questão? Eu estava tentando mudar algo fora de mim para que eu me sentisse bem. Eu achava que o meu cansaço era somente por causa da privação de sono. E na realidade não era. E aí eu vou explicar por quê. Quando a gente joga a responsabilidade ou as causas de como eu me sinto e como eu estou a algo externo, eu estou jogando minha energia para fora.
Eu estou colocando toda a responsabilidade do que eu estou vivendo e sentindo em algo externo a mim, uma situação ou uma pessoa, e isso pode ser levado em várias situações, tá, gente? Não só situações assim que aparentemente eu não tenho controle nenhum. E como a gente estuda muito, você cria a sua realidade, nananana, isso ficava martelando na minha cabeça, sabe? Porque eu não consigo mudar minha realidade. E, claro, vamos lá. Isso criava um ciclo vicioso, né? Eu jogava minha expectativa fora, minha realidade não mudava, e aí eu jogava minha energia fora e, consequentemente, minha energia ia abaixando, eu ia perdendo clareza mental, eu não conseguia raciocinar direito, que isso foi uma das coisas que realmente, acho que foi uma das os maiores dificuldades que eu tive, porque a gente perde a clareza mental, a gente não consegue raciocinar direito, basicamente. E por quê, né? A gente fazendo isso, novamente, tiramos nossa responsabilidade do que estava acontecendo. E aí, num desses momentos que a gente chega no, vamos dizer, fundo do poço, né? Tava sem falar que esse pós-parto meu, puerpério, eu tive uma depressão pós-parto, em que realmente aqui é todas as os sintomas, né, de irritabilidade, de tristeza, angústia. Então tudo isso contribuiu também para a falta de clareza. Mas quando eu mudei esse ponto, mesmo não tendo resolvido essas questões físicas minhas, né, em relação à parte da depressão, por exemplo, física e mental, né? Quando eu virei essa chave, que foi, cheguei ao fundo do poço e aí eu me perguntei, né? A gente, quando não tem mais para onde olhar para baixo, a gente olha para cima, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso de uma ajuda. E quando eu perguntei o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso mudar? E a resposta vem, assim, quando é uma resposta que vem inspirada, ela não tenta justificar nada, sabe? Ela só simplesmente fala. E a resposta foi: para de reclamar. E aí, esse para de reclamar, o que é parar de reclamar, né? É parar de brigar com o que eu estou vivendo. Porque, gente, e aí vai voltando os ensinamentos que eu tive, né? Quando a gente briga com a realidade da gente, a gente tá meio que numa loucura. Porque, vamos lá, vamos dizer que eu tô andando no meio da rua, vou e dou uma tropeçada numa pedra. E aí, aquele fato aconteceu, né? Eu bati o meu dedão na pedra e está doendo meu dedo. E aí, eu começo a reclamar, vou bipar aqui. Essa pedra, meu dedo tá doendo, por que aconteceu isso? Ananana. A gente tá brincando literalmente com algo que já aconteceu ou que está acontecendo. E isso é algo, assim, não tem o que mudar, né? Então, foi claro, para de reclamar. Para de reclamar com a situação que você está inserida agora. Guilherme não está dormindo bem. Isso foi o primeiro passo, tá, gente? O primeiro passo é aceitar o que está acontecendo, a realidade que você está vivendo. Eu estou cansada, eu estou numa situação que não está boa, que eu estou desconfortável, que está ruim, que está difícil. E essa aceitação, que eu até falei em outros vídeos, até nos stories, é que às vezes é o mais difícil em relação a uma situação muito, muito, muito ruim que você estiver vivendo. E daí, a partir daí, foi quando eu fui aos poucos ganhando clareza em relação o meu cansaço não vinha da privação de sono apenas. A privação de sono, claro, nos traz problemas, né? De saúde física, mental, isso é claro. Mas tinha algo que não batia, que era a medida, assim, Guilherme nunca dormiu bem, mas tão bem, mas ele vinha tendo pequenas melhoras e eu não conseguia descansar, mesmo ele tendo essas pequenas melhoras. Então, por exemplo,
Eu passava de 40 em 40 minutos acordando para 2 em 2 horas. E mesmo assim o cansaço não passava, de jeito nenhum, não passava. E aí, quando caiu essa ficha de que eu não posso mudar a situação, e eu comecei também a mudar o foco, porque isso é aí a segunda parte. Quando a gente está focado no problema, isso a gente vê em muitos cantos, né? Mas você experienciar a situação e entender na alma aquela lição é diferente, né? Então eu passei, assim, sei lá, 7, 8 meses focada no problema, focada em como resolver o sono de Guilherme, como eu vou sair disso. E aí, ao colocar meu foco, a minha atenção no problema, isso também faz com que o problema o quê? Cresça. Independente, mesmo literalmente ou até subjetivamente. Subjetivamente, para mim, poderia ser que o problema fosse cada vez maior, e aquilo não conseguia sair porque o meu foco estava justamente em apenas resolver o problema. E aí eu comecei a mudar o foco. O que é que eu queria realmente, né? Eu queria descansar, eu queria estar bem, eu queria aproveitar o meu neném, eu queria estar bem pro meu bebê. Porque dentro dessa exaustão, né, eu cheguei em vários momentos que eu não era a melhor pessoa para estar do lado. Então, é, essa foi uma consequência, né, do não reclamar. Não reclamar é o quê? Eu primeiro aceitar a situação que eu estou vivendo agora, depois mudar o foco do problema para o que eu gostaria de viver, mesmo não sabendo como eu ia resolver a situação do sono dele. E daí, magicamente, o que foi que aconteceu? Minha energia começou a voltar. Não necessariamente de uma hora para outra, né? Porque foram muitos meses me maltratando, muitos meses me perguntando o que é que eu tô fazendo de errado, por que que isso tá assim, por que ele não dorme, mas e tentando entender cada pequena coisa que eu fiz naquele dia para fazer ele dormir melhor. Ai, hoje ele dormiu 1 hora seguida, o que foi que eu fiz naquele dia? Então, era muita, 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 muita energia mental gasta no problema em vez da solução. E aí, teve outros fatores que foram contribuindo, porque não posso também ser leviana aqui e falar que o problema é apenas mental, em questão de eu jogar minha energia para algo que é o problema. Eu também fui atrás de suplementação, por exemplo, a partir dos 4 meses de vida de Guilherme, eu não estava fazendo nenhum tipo de suplementação de vitaminas, e isso faz diferença, faz. Cheguei num momento, justamente nesses 4 meses dele, que eu chegou os 3 meses, né? Ele não mudou nada, e eu, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui. E aí eu fui atrás de suplementação, precisava fazer exercício físico para me tirar dessa angústia, né? Também é o exercício físico, a gente precisa movimentar o corpo. Então foram vários fatores que foram contribuindo para eu obter essa clareza, porque eu tive que ter ao menos um pouco de suspiro para poder lembrar e poder acessar a resposta. E é isso, gente. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado. Olhando para trás, assim, tomando um tempo da situação, parece que foi tudo um sonho, assim. Mas é assim que acontece, né? Na vida, às vezes a gente dentro do olho do tornado, a gente não consegue entender, não consegue absorver nada, não sabe o que é que tá acontecendo, só sabe o que tá acontecendo. E vai passando o tempo, né? Hoje, Guilherme, já estamos em 1 ano e 5 meses desde o nascimento de Guilherme. E a gente vai conseguindo ter clareza sobre as coisas que aconteceram. Para quando ou se acontecer novamente, né? A gente ter que é o aprendizado é isso, né? É uma espiral ascendente. A gente vai passando pelas mesmas.
mesmas situações, mas sempre com um nível de consciência um pouco maior do que da época que a gente passou. Então, olhando hoje, né, eu teria feito muita coisa diferente. A começar pela parte física, como eu falei, de suplementação, de aí tem outras questões também da maternidade em si que eu posso abordar mais para frente, em questão da culpa materna, sobre ter que arcar com tudo, de ter que dar conta de tudo. E eu mesmo sabendo isso racionalmente, na vivência, eu caí nessa também da culpa materna, né? Os exercícios físicos, eu teria, desde depois dele ter nascido, assim que eu pudesse começar, eu já teria começado e ter mais sobriedade quanto às situações. E não jogar minha energia mental toda em resolução do problema, mas no que eu quero viver. E aí, ao focar no que eu quero viver, eu consigo abrir as portas para que aquela situação, aquela realidade que eu quero viver venha até mim. E é isso, gente. Até a próxima. Não sei quando, mas estaremos aí.